Bom dia, bom dia. Sexta-feira, hein? Vocês são guerreiros mesmo, hein? Sexta-feira, 6 horas da manhã. Não sei onde vocês estão aí, mas onde eu tô tá bastante frio. Isso aumenta um pouquinho o nível de dificuldade de levantar da cama, né? Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos entrando. Vamos nos preparando aí. Aquela rotina de sempre. Vamos convidando as pessoas. Nosso último encontro da semana. Isso aí, né? A Adriana ainda lembrou aqui, né? Feriado, né? Ainda é feriado, né? Domingo tá de folga, né? O dia de dormir até mais tarde. E vocês estão aqui 6 horas da manhã. Obrigado aí, né? Pela confiança. Obrigado, né? Por estar junto aqui nesse propósito, né? É um propósito que eu coloquei, que Deus colocou no meu coração, né? Eu coloquei aqui como um desafio. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o áudio. Esse desafio de estar todos os dias aqui 6 horas da manhã falando com vocês, que também é um desafio, né? Ter uma palavra todos os dias, a gente buscar estudar todos os dias, né? Para estar aqui com vocês às 6, eu acordo normalmente às 4h30 da manhã para fazer a minha higiene, né? Sentar para poder ler a Bíblia e ter algo da parte de Deus aqui para poder falar com vocês. Então, que essa semente aí, né, que a gente tá plantando, né? Não só eu de estar aqui compartilhando, mas vocês também, né? De estarem aqui ouvindo, né? Fazendo esse devocional, tendo esse momento com Deus, né? Que ela possa se multiplicar aí, né, nas nossas vidas. E a gente sabe que a melhor semente que a gente pode plantar é a frutificação, né? E para a gente frutificar, a gente precisa trazer boas sementes e regar essas sementes para trazer novos frutos. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Aviãozinho aqui embaixo, ó. Vamos pegar esse aviãozinho aí, vamos compartilhar com o máximo de pessoas, para que a gente possa não estar só sendo abençoado, mas também abençoando outras pessoas que estarão aqui junto com a gente ouvindo aí essa palavra de hoje. Eu prometo que eu vou ser bem breve, bem objetivo. Hoje eu não tenho nenhum convidado, hoje vai ser só eu, então vai ser bem rapidinho. Eu vou liberar vocês hoje bem rapidinho. Mas vamos lá, vamos convidar aquelas pessoas, aquelas mesmas de sempre, né? Convida uma hora, ela vem, insiste aí. Enquanto isso eu tô aqui mandando também para os meus contatos. Vamos lá. Sempre eu seleciono aqui umas 50 pessoas e mando. É o limite aí, né? Que o aviãozinho permite você encaminhar de uma vez só. Então vai lá, sai marcando aí as pessoas que você segue, ou que te seguem, né? E manda esse aviãozinho para elas. Ó, rapidinho, não levei nem um minuto e já bati aqui essas 50 pessoas. Só uma sexta-feira abençoada para vocês aí. Fim de semana abençoado com a família, né? Tá vindo aí a Páscoa, momento que a gente, né, passa com a família. Então que vocês tenham um final de semana abençoado. Deixa eu ver quem que já tá aqui com a gente. A gente já tá, Adriana Buzaca, Newton, Matheus. O Matheus estava falando comigo ontem aqui no inbox, né? Falou, vou estar lá amanhã. Tá cumprindo a promessa, né, Matheus? Nestor, Lucas, tá uma turminha boa aí, né? Rafael, Alzira, a Brusaca. Muito legal, pessoal. Com 12 pessoas, né? Hoje, feriadão, né? Sexta-feira. Não sei como é que tá aí onde vocês moram. Se tá frio, se não tá. Mas sei que hoje é um desafio, né? Já imaginava que hoje o nosso público seria um pouquinho menor. Mas são as pessoas que deveriam estar aqui, né? Deus sempre prepara a palavra e prepara as pessoas certas para ouvir, né? Aquela palavra, né? E depois isso aqui vai ficar gravado, vai ficar aqui na nossa linha do tempo aqui no Instagram, para que outras pessoas possam também ouvir, né, dessa palavra aí, serem abençoadas. Deixa eu só baixar aqui o volume para a gente começar. Já compartilhei com vocês que eu tenho um toquezinho, né, que eu não consigo
falar ouvindo barulho. Me desconcentra demais. Então, vamos lá. Hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês tá lá no livro de Jeremias. Uma passagem que é muito conhecida. Provavelmente vocês já devem ter ouvido aí algumas pessoas pregando sobre isso, falando sobre isso, né? Eu já ouvi algumas pessoas e sempre ouço coisas diferentes, né? Quando se trata dessa passagem aqui. A Bíblia, a palavra de Deus é muito rica, né? Você vê ali pregadores sempre falando do mesmo versículo e sempre de forma diferente. Então Deus está sempre inspirando ali com alguma palavra de sabedoria. Muitas das vezes uma mesma mensagem que você já ouviu, às vezes até a mesma mensagem, né, pregada pelo mesmo pregador, vem de forma diferente e acaba te abençoando também. Então tá lá em Jeremias 18. Eu vou ler só o primeiro versículo, né? Com certeza alguns aqui já vão saber o que vem depois, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E aí nós sabemos, né, que aqui ele desceu à casa do oleiro. Lá ele viu o oleiro diante das rodas lá, né, com um vaso na mão, ainda úmido, imagino eu, né, aquele vaso sendo formado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Quando a gente ouve sobre vaso, sobre olheiro, né? Acho que alguns aqui devem saber, né, como é que é o processo para se ter aquele vaso lindo na prateleira que você passa, olha, e você cria o desejo de ter aquela obra de arte bonita e linda, né, finalizada. Existe um processo ali, né, para esse barro, né? Primeiro, a argila tem que ser uma argila de qualidade, precisa ser retirada todas as impurezas dessa argila, e ela passa por um processo de ser amassada, né? De ser prensada, amassada, até ela atingir uma textura, e ela é colocada sobre as rodas ali, onde faz todo aquele processo, e o olheiro vai trazer todo o movimento ali para que ela, né, fique naquele formato bonito de vaso, para que ela tenha firmeza, né, de vaso, e ela não se despedace, ela não quebre. Ela passa por um processo de fogo também, ela vai ao forno em altas temperaturas, para que no final tenha aquele lindo vaso ali, né, que todo mundo aprecia, que todo mundo deseja, e vira aquela obra de arte linda no final, né? Então, o que eu quero trazer pra gente hoje, pra gente poder meditar, né? Sobre processos, a gente aprender e saber lidar com os processos. No meu dia a dia, aqui, né, no trabalho que eu desenvolvo de liderança, eu sempre vejo muitas pessoas querendo atingir resultados, querendo ter mudanças, né, na sua vida financeira, na sua vida profissional, a realização dos sonhos. As pessoas sempre chegam até mim, né, falando sobre esses anseios. O desejo, o objetivo delas sempre são esses. Eu tenho pessoas que estão aqui que trabalham, né, trabalham comigo, trabalham no mesmo segmento. Eu tenho outros amigos que trabalham em segmentos diferentes e que também compartilham as mesmas experiências. Compartilham também as mesmas experiências que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vejo muitas pessoas sempre focadas no resultado. Por quê? Porque ela se inspirou na história de alguém, porque ela olhou para a vida de alguém e viu aquela pessoa contando a história dela, né? E eu hoje, Elton Barbosa, né, quando eu conto a minha história, eu tenho muita dificuldade de lembrar de muita coisa. Sempre falo isso, né, nas palestras, que eu não lembro de 10% às vezes das coisas. Lembro daqueles pontos assim que foram os pontos mais fortes, que mais me marcaram, né? Normalmente é aquilo que vem à nossa memória. Só que normalmente a gente acaba falando muito mais das partes positivas, de tudo aquilo que você teve de mudança, de tudo aquilo que você teve de benefício, de conquistas e de sonhos realizados, do que da história lá de trás, do processo, né? Porque para eu poder estar aqui onde eu estou hoje, independente do resultado, tá? Pensa aí onde você está hoje, né? Com certeza hoje você deve estar bem melhor do que antes. Então, essa trajetória de evolução que tem na vida de qualquer pessoa que conquistou algum tipo de resultado,
ela não é só aquela parte das vitórias, do carro, da casa, dos sonhos realizados, das viagens que aquela pessoa faz, ou da vida, né, que de repente aquela pessoa vive, que muitas pessoas gostariam de viver. Mas ela é construída, normalmente, o maior período é o processo, né? É a parte ali onde você está sendo amassado, onde você está sendo tratado, sendo tirado as impurezas, onde você está indo no fogo. E essa fase ninguém vê. O vaso, ele só é visto quando ele está lá na prateleira, na loja, sendo vendido. É porque quando ele está lá na mão do olheiro, sendo feito e preparado, por exemplo, eu nunca tive essa oportunidade de ver um vaso sendo preparado por um olheiro, alguma obra de arte sendo preparada por um olheiro. Mas eu já vi na loja. E é muito bonito o final, né? É muito lindo ver o processo pronto, já realizado. Mas quando você olha para a vida de qualquer pessoa, para qualquer obra de arte e para qualquer pessoa, que hoje a vida dela pode parecer uma obra de arte, né? Para você, existiu um processo. Hoje, se eu for pegar, por exemplo, a minha trajetória como exemplo, eu tenho 37 anos. 37 anos e eu trabalho desde os 12, dos 13, mas eu não vou nem levar em consideração eu ter começado cedo. Eu vou levar em consideração a partir dos 19, que foi quando a minha mente virou a chave ali para empreender. A partir dali eu entendi que existia algo diferente, resultados diferentes, que eu podia de fato realizar coisas grandes na minha vida se eu fizesse o que tinha que ser feito. Acho que a partir dali foi quando eu comecei a ser amassado de fato. Claro que as pancadas que eu recebi antes dos 13 anos aos 19 me formou, né? E me fez o vaso, né, que naquele momento estava tomando a decisão de ser empreendedor. Então isso também faz parte, né? Eu vou pegar só do 19 em diante, né? Então do 19 até 37, a gente está falando aí de 18 anos. 18 anos sendo amassado, nesses 18 anos passando por o processo de estar no fogo, de estar na fornalha, de muitas dificuldades, momentos de choro, momentos que a gente pensou em desistir, momentos de a gente estar se sentindo perdido, sem saber por onde ir, se questionando se a gente está indo pelo caminho certo ou não, dúvidas, muitas conversas interiores na nossa mente, né? Para poder chegar depois de 18 anos ali, normalmente nos meus últimos 7 anos vivendo assim os melhores anos. Foram 11 anos, sem contar com os 13, dos 19 para trás, né? Porque se eu for contar tem muito mais aí, né? A gente vai falar aí de mais de quase 20 anos aí de processo para poder chegar, né, a ser um vaso que seja um pouquinho bonito para que outras pessoas queiram olhar, né? Porque eu sempre costumo dizer, né, que o nosso resultado, né, nunca pode nos deixar na zona de conforto, porque a gente sempre tem outras pessoas com resultados maiores, né? E eu não me permito hoje, já me permiti, mas hoje eu não me permito entrar em zona de conforto, porque eu sempre procuro referências que estão acima de mim, que estão acima do resultado que eu tenho, para poder me espelhar e continuar buscando. Mas é isso, gente, assim, a conclusão, né, é a gente entender que existe um processo. Não foque só, né, nas vitórias que essa pessoa que de repente é referência para você, ela teve. Tente de fato entender qual foi o processo. Isso é muito mais importante, porque as vitórias, ela é o objetivo lá, é o objetivo final, mas o processo é o mapa. É o mapa que vai te dar todos os caminhos que você vai precisar percorrer para chegar ali. E nesses caminhos tem buracos, né? Tem vias difíceis, tem vias não asfaltadas, né? Existem as dificuldades. A gente precisa estar disposto também a saber lidar com isso. Então, aprenda a lidar com o processo. Hoje eu vejo lideranças, muitas das vezes, que já têm resultado, quando vê um momento de crise, ela entra em desespero, ela muda o comportamento, ela muda o seu emocional e ela não sabe lidar. Então são pessoas que às vezes só querem o bônus, mas elas não querem saber lidar com o ônus. E tudo tem bônus e ônus. Tudo tem. Eu quero ter um filho. Sim, é fantástico, é lindo, né?
Eu amo os meus filhos de paixão. Acho que todas as lives aqui eu falo deles, né? Mas só que 9 meses, a mulher lá esperando, você tem que se planejar para poder ter um quartinho bonito. Existe investimento financeiro. Quando nasce, você não dorme, né? Na verdade, depois que nasce, você não dorme mais direito, né? Você fica sempre preocupado. Então, assim, existe, né? Para tudo que no final parece ser bonito, lindo e agradável aos nossos olhos, sempre existe um processo e sempre vai existir um ônus. E para a gente querer o bônus, a gente também precisa estar disposto a enfrentar o ônus, né? Então, quero aqui contextualizar com vocês aqui com alguns exemplos, né, para a gente poder entender um pouquinho. Se a gente for puxar lá atrás, né, a nossa trajetória, eu vou acabar entregando aqui minha idade, né? Não tem jeito. Eu criei uns exemplos aqui que o pessoal vai falar, Elton, que época que você é, né? Só tem galera nova aqui me assistindo hoje, né? Aí a turminha da era do Instagram. Mas ó, né, antigamente, né, hoje eu vejo um pouco menos, mas antigamente eu assistia muito filme. E às vezes eu ficava na frente da televisão vendo 1, 2, 3, 4 filmes num dia, né? Não tinha muita coisa que fazer, né, na época. Não tinha muitos compromissos. E eu ficava ali na frente da televisão. Sempre gostei muito. Ia pra locadora e voltava cheio de fitas na época, né? Aí já tô entregando a minha idade, né? Depois passou pro DVD e sempre fui de ficar ali assistindo e querendo conhecer, né? E ver aquelas histórias. E eu tinha algumas histórias na época que eu assistia que, né, hoje a gente olha pra lá e a gente acho que eu não aguento nem mais parar na frente pra assistir. Mas naquela época, né, parecia ser top, né? Ó, vou citar aqui alguns exemplos, né, de filmes que... eu vou citar 2 exemplos de tipos de filme. O primeiro é que o herói, né, só batia e não apanhava. Se vocês lembrarem de algum exemplo aí que vocês assistiam, pode colocar aqui embaixo, tá? Vamos participar aqui. O pessoal já tá entregando a idade aqui, ó. Legal, né? Estão se compadecendo comigo aqui, né? Então, eu sou de 85. Eu tô um pouquinho melhor então, hein, Cláudio? Tô brincando. Mas existiam aqueles perfis de filme, né? Que o herói, a pessoa que faz o papel principal, ele não apanhava nada. Ele só batia, né? O Rambo mesmo, né? Era 300 mil pessoas atirando na direção dele, nenhuma bala atingia aquele cara. E todo tiro que ele dava, era certeiro. Eu ficava assistindo aquilo na época, eu achava fantástico, né? Hoje, quando eu olho, eu fico dando risada, né? Porque não existe história assim, né? Não existe guerra sem cicatrizes, né? Não tem como. Jack Chan. Jack Chan é mais recente, né? Jack Chan já é um pouquinho mais pra cá. É a mesma coisa, né? Bate. Só ele bate, né? É o cara. Essa que eu vou entregar, e vou entregar feio mesmo. MacGyver. Alguém é da época do MacGyver aí? Fala pra mim. Alguém eu tô tentando lembrar, acho que era Chuck Norris, se eu não me engano, o nome do ator. Alguém é dessa época? Fala aí. Ou é só eu que sou dessa época? O pessoal tá falando que até o Pica-Pau só ganhava. Verdade. Então, na época tinha o MacGyver. Era a mesma coisa, né? Só batia. Gente, não existe guerra sem cicatrizes. Foi fundo, né? Não existe guerra sem cicatrizes. Não tem como, é impossível, né? Você entrar numa guerra e sair dela intacto, sem ter um arranhão, né? Sem ser ferido, né? E porque isso é o processo. Grandes vitórias, grandes desafios, né? Grandes conquistas, vai deixar cicatrizes. É o processo, não tem jeito, não tem pra onde você fugir disso. Qual que é o segundo perfil de filme, né? Aí aqui eu vou lembrar de um que também é lá do fundo do baú, hein? Mas é um que tá bem assim na minha mente aqui, né? E que eu acho que eu assisti umas 300 mil vezes e todos os que tinham eu assistia. Que era Karate Kid. Quem lembra do Karate Kid aí? Como esse, tem vários outros, né? Qual que é esse segundo perfil de filme? É aquele segundo perfil de filme que acho que eles cansaram tanto de fazer os filmes que o papel principal não apanhava nada, que eles inverteram no extremo também, né? Não, agora calma aí, vamos colocar o papel principal só apanhando,
E no final do filme esse cara, pum, dá um golpe e ganha. Então Daniel San, Karate Kid, era assim, né? Apanhava o filme todo, só apanhando. Aí no final ele inventava um golpezinho lá, né? Fazia aquela mãozinha lá e dava o chute e era campeão. E a vida também não é assim, né? A gente sabe que a vida também não é dessa forma. A gente vai apanhar, a gente vai bater, a gente vai apanhar, a gente vai bater, mas sempre a gente tem que estar disposto e entendendo, né, que para a gente ter grandes vitórias existe o processo, né? Estou trazendo aqui exemplos do nosso dia a dia só para a gente poder facilitar, né, o nosso entendimento com relação a isso e fazer vocês darem essas boas risadas aí, ó. Ó, o Newton tirou o Rock Balboa. Rock Balboa também é antigo, né? Mas esse eu também assisti, Newton. Eu vou ter que te entregar que eu também assisti. E é isso, gente. A gente precisa entender, né, que não tem como a gente viver os planos de Deus para nossa vida sem a gente estar disposto a enfrentar os processos. E eu vou dizer mais, hein? Tudo que você quer conquistar na sua vida, tudo, tá aqui, ó. Promessas já feitas e liberadas e validadas por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz pela gente. Já estão liberadas. E o que vai te fazer acessar essas promessas e essas vitórias, esse plano de Deus para sua vida? É você estar disposto a enfrentar o processo. É você se colocar diante do processo. Eu já falei aqui em uma das lives, né, que o que é o milagre? O milagre é uma ação nossa que gera uma ação de Deus na nossa vida. Ou várias ações nossas que geram uma ação de Deus na nossa vida, gerando um milagre na nossa vida. Então a gente se colocar diante do processo, a gente entender o que a gente precisa tirar de impurezas desse barro, aonde, em qual área da nossa vida que a gente precisa ser amassado para que a gente possa ser curado em algumas coisas, para que a gente possa aprender algumas coisas, amadurecer em algumas áreas da nossa vida, para que a gente possa viver as promessas. Então, as promessas de Deus é como se elas estivessem ali na nossa frente. E para a gente chegar nela, você tem que abrir algumas portas. E essas portas, é só você que tem o poder de identificar, de olhar para dentro de você e entender, caramba, eu preciso mudar isso aqui. Quando você muda, você abre uma porta que te coloca mais perto. E à medida que você vai se aperfeiçoando, aprendendo, e não são só mudanças de comportamento, são conhecimentos também, né? Você precisa ter níveis de conhecimentos para acessar níveis de resultado. Como que eu vou colocar aqui um objetivo de ser bilionário se eu não sou nem milionário ainda? Eu preciso aprender a lidar com as fases, né? Entender o que o milionário faz quando ele ganha dinheiro. Ele começa a investir, ele começa a aplicar, ele começa a criar patrimônio, e aí com esse patrimônio, com esses investimentos, ele vai fazendo o dinheiro trabalhar para ele construir esse bilhão. Então você precisa aprender como que você investe, onde que você vai investir. Você vai contratar alguém para fazer isso para você, mas você precisa saber, né, acompanhar. Então existem níveis de conhecimento para cada nível que você quer atingir na sua vida, e isso são portinhas que você vai abrindo, que vai te levando em direção às promessas que Deus tem para você. Elas já estão liberadas e é você que vai decidir acessá-las à medida que você se coloca nesse caminho aí, ó, diante das portas. Você vai abrindo, fazendo as mudanças, sendo amassado, né, se permitindo, né, se permitindo fazer com que essas impurezas saiam da sua vida para que você vá nessa direção. Então, gente, vamos ter provações? Sim. Vamos ter problemas? Vamos ter desafios? Vamos. A gente precisa parar de romantizar as coisas e achar que tudo vai ser sempre bom. Hoje eu desenvolvo uma atividade de liderança com equipes e eu percebo que as pessoas, elas vão por um caminho muito distorcido, né? Eu não sou perfeito. Eu não conheço ninguém que está aqui. Se alguém for perfeito, me fala aqui. Fala, eu sou perfeito. Coloca aqui. Eu tenho certeza que ninguém vai se posicionar dessa forma. A única pessoa que foi perfeita na Terra, ela
já viveu o tempo dela aqui como homem e não tá mais entre nós aqui, né? Seu espírito sim, né? Tá aqui entre nós. Mas ele como homem já ascendeu aos céus. Então não existe pessoas perfeitas. Automaticamente, as famílias são compostas por pessoas imperfeitas. As empresas são compostas por pessoas imperfeitas, a não ser que tenha só robô trabalhando, né? E os robôs, a inteligência artificial também falha. Não é 100%, né? Mas o mundo, ele é formado por pessoas imperfeitas. Não tem como a gente exigir perfeição em nada. E às vezes a nossa expectativa, ela tá desalinhada com a realidade. E a gente começa a querer exigir muito, e a gente acaba exigindo até aquilo que a gente não entrega. A gente acaba sendo muito, como é que eu vou dizer, né? A gente acaba sendo muito cruel com a gente mesmo. E eu vejo que tem pessoas que sofrem muito, mas sofrem no nível de daqui a pouquinho ficar doente, com coisas que são normais do dia a dia. E eu, às vezes, ainda tenho a oportunidade de conversar, de orientar alguns líderes, e os líderes trazem tantas coisas para mim, trazem assim, às vezes, com o coração tão angustiado e tão amargurado, coisas que eu fico, caramba, mas será que não percebeu que esse é o processo? Para esse resultado aqui que colocou como objetivo, esse é o processo, faz parte. Não tem perfeição. A gente precisa sempre buscar o quê? O mais próximo da perfeição, mas 100% nunca vai ser. Então a gente precisa entender que existe o processo para tudo, os problemas vão existir sempre, os desafios vão existir sempre. A gente nunca vai estar sem problemas. E a gente precisa aprender a lidar com os desafios se a gente quiser ter o bônus, né? Parar de olhar para a vida bonita de novela de todo mundo e entender o que aquela pessoa fez para viver aquela vida que para você é de novela, mas que para a pessoa que está vivendo, né, ela sabe, né, todas as adversidades ali, todos os contras e os ônus que ela teve que passar para poder estar ali. Então deixa eu só pegar aqui algumas coisinhas que eu anotei aqui para poder falar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei. Tem a minha colinha aqui, né? E é isso, galera. A gente precisa entender que existe um preço. Existe um preço e o preço, ele não é baixo, o preço é alto. O preço é alto, a gente tem que estar disposto a pagar o preço, a não ser que você queira sempre. Quando a gente olha para as pessoas de grandes resultados, as pessoas que hoje são referências para a gente de alguma forma, em alguma área, nessa área que ela é referência para você, ela vai ter ali com certeza muitas histórias e muitas dificuldades para te contar. É só você ter a curiosidade de ir lá e cavar aquilo ali para você poder de fato perceber que o processo foi dolorido. Para ela ser referência naquilo, ela teve que passar, né, por poucas e boas. Só que ou você passa pelos desafios, ou você aguenta a pressão, ou você vai ter que estar disposto a sempre viver uma vida linear, uma vida medíocre, na média. Se você quer viver fora da média, acima da média, viver coisas extraordinárias, você tem que estar disposto a ficar com algumas marquinhas aí no teu corpo, na sua mente, na sua vida. Hoje, a construção do Elton, a construção de vocês que estão aqui, né? Vocês são o que são hoje por causa de vitórias e de derrotas. Eu respondi, acho que ontem, no meu Instagram, uma pergunta que me fizeram, né, sobre como eu lido, né, com as derrotas. E eu olho para as derrotas hoje de uma maneira muito simples, muito simples. Eu olho para as derrotas como uma grande escola, de erros que eu preciso não cometer de novo, de aprendizados que eu preciso tirar dali para que eu possa avançar, crescer. Então é isso, a gente não pode ter medo de errar. O diamante, né, para ele poder ser aquele diamante, a matéria inicial do diamante, ele é um carvão, né? Então, para ele poder ser aquele lindo diamante, aquela pedra preciosa, ele passa por quê? Por pressão, por calor, e tem a questão do tempo. Então, para o carvão sair do estágio de carvão e virar um diamante, claro que precisa ser
a pedra certa, o carvão certo, né? Ali dentro precisa ter a matéria-prima do diamante, mas ele está envolto por várias impurezas, né? Por várias cascas ali que não deixa você perceber a beleza que está ali dentro. E o que você precisa fazer para que aquela beleza ela apareça, né? Você precisa vir ali, ó, tirando as cascas, né? Tirando as impurezas. E isso é o processo da vida, é o que a vida faz com a gente. Ela vem tirando as nossas cascas. E você vai perceber que as pessoas que se permitem viver isso, quanto mais velhas, quanto mais maduras, né? E a gente falou aqui no começo, vários se entregando aqui à idade, né? Quanto mais tempo de vida você percebe que as pessoas inteligentes, que têm uma inteligência emocional ali ajustada, elas cada vez estão mais maduras, cada vez estão mais sábias. Porque a vida vai, ó, lapidando. E vai ilustrando esse diamante que está dentro da gente, fazendo com que isso a cada vez mais floresça, né, e apareça. Por quê? Porque a gente já passou por mais pressão, por mais calor e por mais tempo, né? O tempo é o dolorido aqui, né? O tempo passa. Olha, Jesus, ele sempre, quando quer algo para a nossa vida, ele não nos mostra o processo. Quando a gente vai lá para alguns nomes, né, fortes ali da Bíblia, né? Quando Deus falou para o povo lá de Israel que eles iam passar que eles iam conquistar a terra prometida, Deus não falou que eles iam viver tantos anos no deserto. Deus não mostrou para ele o processo. Porque se a gente descobre o processo, às vezes você já desiste antes mesmo de você ir lá tentar. Porque se eu soubesse que para onde eu tô fosse viver determinadas coisas que eu vivi na minha vida e determinadas coisas que eu vivo hoje, para poder estar onde eu estou, né, e para ir para o próximo nível que eu estou buscando, pode ser que de repente eu não ia estar disposto. Pode ser que de repente eu ia desistir antes, né, de viver tudo que eu estou vivendo. Então Deus não nos mostra o processo. Ele só nos mostra o final, a promessa ali. Porque senão a gente acaba desistindo. O ser humano tem essa tendência, né? Davi foi consagrado rei, mas ele não sabia tudo que ele ia ter que enfrentar, né, para poder chegar até sentar no trono. Foi perseguido, né, passou por diversos desafios. Então, às vezes Deus, né, nos preserva de não nos mostrar o processo para que a gente não desista no meio do caminho. Então, vamos lá. Para a gente fechar aqui, né, eu quero só reforçar isso, né, que hoje vocês saiam daqui entendendo que o processo da vida é esse. E hoje, se você está passando por alguma dificuldade, por algum desafio, coisas que às vezes te faz desanimar, né, faz você pensar em desistir. Algumas pessoas me chamam no inbox, né, e falam, poxa, eu tô desmotivado, tô pensando em desistir. Pessoas não só que trabalham comigo, né, mas pessoas de outros segmentos também acabam conversando comigo no inbox. E a gente precisa entender que tudo isso que você está vivendo hoje é o processo. Por trás, sempre por trás de grandes vitórias, vai ter o processo que vai te tratar, que vai te formar, que vai te preparar para você estar naquela grande vitória. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Quando a gente fala de vitória, normalmente quando você está ali nos cursos de coach, né, de PNL, que a gente fala sobre vitórias, sobre conquistas, sobre realizações, a gente sempre fala o quê? De subir o próximo nível. Eu já vi várias imagens de um alpinista lá no topo, né, do monte, né, fazendo a menção de que você chegou no topo. Ok, mas chegou no topo aqui dessa montanha. Qual que é o foco dos alpinistas? Sempre escalar uma montanha mais alta, né? Uma mais alta do que a outra. Eles querem sempre vencer o seu próprio recorde. Acho que por isso que eles ficaram muito vistos como a imagem de alguém que alcançou o topo. Mas ele alcançou o topo, mas ele já está planejando o próximo. A nossa vida tem que ser assim também, né? Mas vamos pegar esse exemplo da montanha. Você alcançou o topo de uma montanha. E agora você está olhando para uma ali, ó. Caramba, aquela ali é mais alta, mais bonita, né? Ó, aquele carro ali é mais legal. Aquela casa ali é mais legal. Eu quero ir para aquele monte ali, ó. Você consegue pular do topo de uma montanha para o outro topo? Fala aí para mim aqui nos comentários. Dá para sair do topo para o outro topo? A não ser que você vá de helicóptero. Mas se você for pelos meios normais e naturais, a pé, sem nenhum meio de transporte, dá para pular de um topo para o outro?
Vamos lá, participa aí comigo. Os comentários demoram um pouquinho, né? Tem um delay. Mas enquanto vocês vão respondendo aqui, eu já vou falar, né? Que não dá, é impossível. O que você precisa fazer para sair dessa montanha aqui, que às vezes já tá confortável, já tá legal, é um carrinho legal, uma casinha legal, é umas viagens muito boas. Eu lembro, né? Tava conversando com a minha esposa ontem, na época que as nossas viagens era Penedo, era ali no interior do Rio, né? Era Campos do Jordão, que a gente ia de carro. E tava muito legal ali, tava muito top. A gente tava morando num lugar legal, pagando tudo em dia, sobrando dinheiro. E aí do nada a gente começou a olhar para outra montanha e falamos: caramba, amor, mas aquela viagem ali também é top, hein? Olha que legal esse lugar, vamos conhecer? Poxa, a gente podia mudar daqui para um apartamento nosso, sair do aluguel e ir pro próprio agora, que foi a nossa primeira mudança ali, né? A gente saiu do aluguel ali na Barra da Tijuca e conquistamos o nosso primeiro apartamento. E a gente começou a almejar uma nova montanha, um novo monte, um novo pico. Só que, olha a notícia que eu quero dar para vocês, hein? É isso aí. O Newton já colocou aqui, né? Pra gente subir novamente, você vai ter que descer. Para ir para um monte mais alto, tem que descer aquela primeira montanha que você escalou. Assim, ó, para baixo, para depois subir de novo. Então, entre duas montanhas, entre dois topos, entre dois níveis diferentes, existe o vale. E não tem como você querer atingir o topo daquela montanha se você não estiver disposto a passar pelo vale. Não tem como. E como eu sempre falo, né? Eu falo aqui com vocês e eu acho que só faz sentido eu estar aqui falando com vocês quando Deus fala comigo também, né? Deu uma marejada aqui na voz. Deixa eu recuperar. Não tem como ir pro próximo nível sem passar pelo vale. Tem que estar disposto. Tem que querer pagar o preço. Se não, fica aí nesse monte aí que você já atingiu. Entra aí na zona de conforto e não sai daí. Agora, se você quiser continuar crescendo, os vales vão fazer parte da sua vida, tá? Eu quero fechar e me despedir de vocês com essa palavra, né? Não sei o que você está passando hoje, não importa para mim o vale que você está vivendo hoje. Eu quero que você saia daqui com a grande certeza dentro do teu coração que esse vale aí, ele está te preparando, né? E você pode até não estar percebendo, mas porque provavelmente você está assim, ó. Às vezes você já desceu tudo que precisava e agora você está começando a subir para poder chegar ao próximo nível. Então não desista, não pare, continua indo em direção, brigando, lutando, que a vitória vai chegar para você, tá? E quero dar um exemplo aqui pra gente fechar. Eu desejar aí uma feliz Páscoa para vocês, a gente fazer uma oração final pra gente poder encerrar. Domingo agora a gente comemora a Páscoa, né? E Páscoa nos remete aí a Jesus Cristo. Hoje, né, sexta-feira, feriado. Amanhã tem um dia de grande significado, né, onde a gente sabe ali o que vai acontecer, né? Tem a crucificação, depois no terceiro dia ele ressuscita. Mas para mim, né, tudo que a Páscoa ela nos remete, ela nos traz a lembrança, é justamente isso, de um homem, Jesus Cristo, que tinha um objetivo arrojado, um objetivo bem definido, que era salvar a toda uma geração, que era salvar a humanidade, liberar a salvação, perdoar a gente dos nossos pecados, nos livrar de toda a maldição. Naquele momento que Jesus subiu naquela cruz, ele nos libertou de todo mal e nos deu acesso à salvação, nos deu acesso a gente ter entrada livre no céu, para poder viver lá do lado dele, cada um no seu momento, né? Ou até a hora que ele voltar e nos arrebatar, né? Mas para que a gente tivesse essa liberação, para que ele tivesse esse objetivo atingido, ele também teve que viver esse processo. E qual foi o processo, né? Viveu 33 anos aqui na Terra, formando líderes, desenvolvendo vidas, para que continuasse propagando, né, esse objetivo,
essa visão pelo mundo e aos seus 33 anos foi crucificado numa cruz por nós. E esse fim de semana é o fim de semana de a gente ter gratidão, de a gente fazer menção, de a gente trazer à memória esse ato de Jesus por nós. E olha como Jesus é diferenciado, né? Eu falei aqui no comecinho do nosso devocional, no meio, que Deus ele nos mostra a promessa, ele nos mostra o fim, mas ele não nos revela o processo. Porque se a gente tivesse conhecimento do processo, provavelmente nós desistiríamos. Só que Jesus estava aqui como homem na terra, mas ele era Deus. Ele é, né? Ele é Deus. Mas ele estava aqui na terra como homem, porém sendo Deus também. Então Jesus foi o único ser humano que ele conseguia saber o objetivo final, mas ele também conseguia saber todo o processo que ele ia ter que passar para poder alcançar aquele objetivo final. Tanto que lá no Getsemane, em oração, ele chegou a conversar com Deus e falar: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. E ele transpirou sangue naquele momento, porque ele vivenciou e ele sentiu ali naquele momento as dores que ele iria sentir lá no momento da crucificação. Mas mesmo ele sendo um homem com um objetivo muito bem definido, mas sabendo do processo, ele não desistiu. E por conta dele, nós estamos aqui hoje livres, né? Livres, podendo viver uma vida abençoada, podendo conquistar e tendo certeza que se a gente também estiver disposto a passar pelo processo, no final dessa trajetória teremos a nossa salvação. Então que esse fim de semana vocês, além dos chocolates que fazem parte, né? Eu também faço isso aqui com as minhas crianças. Boto os coelhinhos ali pelo chão. Eu e a Carlinha, a gente já tá conversando para arrumar aqui o hotel onde a gente tá, para as crianças não deixar de ter esse momento, mas que a gente também não perca a essência do que significa esses dias. É que a gente ensine, né, para os nossos filhos o real motivo, né, e o real valor que representa esse fim de semana. É um fim de semana que nos traz a lembrança, nos traz a memória, aquilo que nos dá esperança. Então, vocês tenham uma Páscoa abençoada, tá? Que Deus possa estar aí presente nesse momento de família de vocês, um fim de semana abençoado para vocês. E vamos lá, vamos para a nossa oração. Hoje, como eu não tenho convidado, quem ora sou eu, né? Nas últimas foram os convidados que oraram. Hoje é minha vez. Vamos lá então, né? Feche seus olhos aí, levanta a sua mão e vamos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Manhã, Pai, onde o Senhor com certeza falou aos nossos corações. Nos ensinou, Pai, que para toda vitória, para toda realização existe o processo. E a gente precisa aprender a lidar esse processo, a lidar com os processos, Pai. Nos facilita muito, Pai, saber que nós temos um Deus presente, um Deus que está ali conosco em todos os momentos, Pai. Independente da dificuldade que a gente passe. Quando eu olho para trás, Pai, e vejo todo o processo que eu vivi para chegar onde eu cheguei, eu tenho uma única certeza, Pai, que o Senhor sempre esteve comigo, Senhor. Que todas as soluções, que os milagres que eu vivi ali, processos que eu passei, que muitas das vezes foram inexplicáveis aos meus olhos, eu olho para trás e vejo o quanto o Senhor foi presente na minha vida, o quanto o Senhor cuidou da minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por até os dias de hoje estar cuidando de nós. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe essas pessoas que estão aqui, Pai. Acordaram 6 horas da manhã para estar aqui ouvindo um pouco da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, transbordar, Pai, sobre a vida delas prosperidade, saúde, e que todas elas, Pai, tenham um fim de semana abençoado, Pai. Vivendo, né, esse fim de semana com um significado tão forte, Senhor. Tão forte, onde nós relembramos, Pai, o ato fantástico que o Senhor fez por nós, que foi se entregar, Pai, morrer na cruz, ser crucificado, Pai, para hoje a gente poder ser liberto, para a gente poder estar livre das maldições, perdoados pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Teu infinito, gigante amor pelas nossas vidas, Pai. É o que eu oro, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer
Vou tirar aqui os comentários rapidinho, fazer aquele print com vocês para eu postar lá depois, né? Tem que fazer a capa do vídeo, tem que ficar bonitinha. Eu não vou ajudar muito, né? Porque eu não tô tão bonito hoje, cabelo bagunçado. Mas vamos lá. E é isso, galera. Finalizamos a nossa semana. Muito orgulhoso aí de ter cumprido todos os dias, tirando a terça que eu tava em voo, né? Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira nos encontramos de novo às 6 horas da manhã. Beleza? Grande abraço aí pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Páscoa aí pra vocês. Tchau, tchau.